Olá, tudo bem? Professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Constitucional e hoje a gente vai falar sobre processo legislativo. Então coloca aí já no seu caderno, Poder Legislativo, Processo Legislativo, tema muito importante para a sua prova. Então já vamos começar aqui com o processo legislativo, iniciando aqui o conceito, né? Vamos falar aqui do conceito de processo legislativo, tópico de número 1 então do seu caderno, conceito de processo legislativo. Pessoal, o conceito aqui é muito simples. Para que nós possamos fazer uma lei, qualquer tipo de lei que você pensar, nós precisamos de passar por um caminho, né? Um caminho, então tem vários atos que nós vamos por ele passar. E esses atos que são observados na criação de uma lei, consiste então no processo legislativo. Então, um conjunto de atos que deve ser observado pelo órgão competente para a criação de uma lei. Na verdade, o professor Fred Didier, fala o quê? Que todo processo que você conhece é um processo para a criação de normas. E aqui não é diferente, é um processo para a criação de normas. A diferença é que num processo judicial é uma norma, geralmente com efeito o quê? Interpartes. Agora que não, é uma norma que será criada com efeito o quê? Erga omnes, de forma mais abstrata, né? Então nós temos aqui a criação de leis por meio de um processo chamado o quê? Processo legislativo. Então já coloque aí no seu caderno, processo legislativo é um conjunto de atos, que deve ser observado. É um conjunto de atos que deve ser observado para a criação de leis. É um conjunto de atos que deve ser observado para a criação de leis. E olha, pessoal, quais são as leis que estão no artigo 59 da CF? Quem vai trazer aqui para a gente essas espécies normativas que abrange aqui o processo legislativo? É o artigo 59 da CF. E lá nós temos algumas leis. Quais são elas? Emenda constitucional. Segunda, lei complementar. Terceira, lei ordinária. Quarta, lei delegada. Quinta, medida provisória. Sexta, decreto legislativo. E sétima, resoluções. Ao todo, então, são 7 leis que nós temos no artigo 59 que abrange aqui o processo legislativo. Então já anote aí no seu caderno quais são essas leis que compreendem o processo legislativo. Anota aí, ainda dentro aqui, né, da análise do artigo 59. Anota aí. O processo legislativo compreende a elaboração das seguintes leis. O processo legislativo compreende a elaboração das seguintes leis. Quais são elas? Primeira, emenda constitucional. Segunda, lei complementar. Terceira, lei ordinária. Quarta, lei delegada. Quinta, medida provisória. Sexta, decreto legislativo. E última, resoluções. Tá, pessoal? Então, olha, nós temos todas essas leis que fazem parte do processo legislativo. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções, tá? São as leis que compreendem, então, o processo legislativo. Tamo junto? Bem, pessoal, agora quais são as espécies de processo legislativo? Já coloquei no seu caderno, tópico 2, espécies de processo legislativo. Espécies de processo legislativo. Já adiantando aqui, são ao todo 3 espécies de processo legislativo para a criação de alguma dessas leis aqui, tá? Quais são eles? É o processo legislativo ordinário, sumário e especial. Processo legislativo ordinário, sumário e especial. Já quiser adiantar aí, porque hoje a gente vai falar nesse módulo aqui sobre o processo legislativo que ordinário. Mas já coloquei os 3 aí no seu caderno. Espécie de processo legislativo, ordinário, sumário e especial. Ordinário, sumário e especial. E o primeiro a ser analisado aqui pela gente aqui nessa aula, nesse bloco, tá? É o processo legislativo o quê? Ordinário. Então já coloque no seu caderno, letra A, processo legislativo ordinário. Processo legislativo ordinário. Olha, primeira observação importante aqui, hein? O processo legislativo ordinário serve para fazer qual lei? Muito bem. O processo legislativo ordinário serve para fazer o quê? Lei ordinária. Então, o processo legislativo ordinário, ele serve para fazer lei ordinária. Já coloca aí. O processo legislativo ordinário é utilizado na elaboração de leis ordinárias. É utilizado na elaboração de leis ordinárias.
na elaboração de leis ordinárias. Fechou? Então, ó, processo legislativo ordinário, lei ordinária. Simples assim, tá? O professor Adila Amigo Bulhos, ele fala que o ordinário é para fazer lei ordinária e lei complementar. Só que em razão de uma diferença que existe apenas na lei complementar para a lei ordinária, que é o quórum, né, para aprovação, a maioria da doutrina entende que a lei complementar não faz parte do processo legislativo quê? Ordinário. E é isso que cai em prova. Então, o ordinário é para fazer o quê? Lei ordinária. Amém? Vamos lá então, pessoal. O processo legislativo ordinário, ele passa por algumas fases e atos. Fases e atos. Nós temos 3 fases e basicamente aqui 6 atos, tá? Vamos lá as três fases primeiro. Vamos lá? Primeira fase aqui é a fase o quê? Introdutória. Primeira fase então é a fase introdutória. A fase introdutória corresponde ao ato de iniciativa, tá? Aí nós temos a segunda fase, que é a fase deliberativa. A fase deliberativa ela se divide em deliberação parlamentar e deliberação executiva. A deliberação parlamentar abrange os atos de discussão e votação. A fase deliberativa executiva, abrange os atos de sanção ou veto, tá? Na verdade aqui é um ato só, ou é sanção ou é o quê? Veto, tá? E temos aqui a fase complementar. A fase complementar que abrange os atos de promulgação e publicação, tá? Então, ó, introdutória, ato de iniciativa, deliberativa. A deliberativa se divide em deliberação parlamentar e deliberação executiva. A deliberação parlamentar ocorre no Parlamento, no Congresso Nacional. E a deliberação parlamentar abrange os atos de discussão e votação. E a deliberação executiva abrange a sanção ou veto. E a fase complementar abrange os atos de promulgação e publicação, beleza? Então nós temos aqui 3 fases, fase introdutória, deliberativa e complementar, e que compreende aqui basicamente 6 atos. Quais são eles? Iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Então a doutrina fala que são 6, mas vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí alguns vão falar assim, ó, o veto é um ato. Não, pessoal, ou é sanção ou é o quê? Veto, tá? Então, ó, iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação, tá? Por isso que basicamente são o quê? 6. Mas alguns podem arrolar lá, né, sanção e veto. Não, ou é sanção ou é veto. Tamo junto aqui? Beleza? Então, vamos falar de cada um desses atos aqui, mas eu quero que você grave isso aqui agora, tá, pessoal? Porque a gente vai precisar desse organograma aqui para que nós possamos entender o processo legislativo ordinário. Olha, então, para elaborar uma lei, a gente passa pela iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. São os atos que nós temos que seguir para elaborar uma lei, que compreende então o quê? O processo legislativo, nesse caso, o processo legislativo o quê? Ordinário, para fazer lei ordinária, tá? Vamos começar então aqui pelo primeiro ato, que é o ato de iniciativa, tá? O que é iniciativa? Tópico 1 no seu caderno, iniciativa, está prevista no artigo 61 da CF, prevista então no artigo 61 da CF, é o artigo mais importante do processo legislativo ordinário, tá? Se eu falasse aqui de um tópico só, eu falaria do quê? Da iniciativa para você, tá, pessoal? É muito importante. Talvez o artigo mais importante do processo legislativo o quê? Ordinário, ok? Vamos lá. Qual é o conceito de iniciativa? Olha, iniciativa é o ato que dá início ao processo. O processo legislativo não vai passar aqui pelas duas casas, ele inicia ou na Câmara ou no Senado. Então, a iniciativa é o ato que deflagra o processo legislativo ordinário, tá? Anotando os caderninhos, iniciativa, conceito, é o ato que deflagra, o processo legislativo ordinário. É o ato que deflagra o processo legislativo ordinário, tá? É muito simples. O legitimado que quer apresentar um projeto de lei para que ele seja analisado pelo órgão competente aqui, ele vai fazer o projeto, vai justificar esse projeto e vai apresentar lá no protocolo, tá? E a iniciativa pode ocorrer ou na Câmara ou no Senado, tá? A gente vai ver aqui quando que inicia na Câmara e quando inicia no Senado, tá? Mas é um ato de protocolar ali, ó, iniciou o processo,
tá? Agora eu pergunto, quem pode dar início a um processo legislativo ordinário? Muita atenção, tá, pessoal? Que são muita gente aqui. São ao todo, basicamente, que 10 pessoas, né? 10 pessoas podem deflagrar o processo legislativo ordinário, tá? E você tem que saber todas? Sim, como eu disse para você, o ato de iniciativa, ele é o mais importante do processo legislativo ordinário para a sua prova. Vamos lá? Quais são os legitimados? Tópico 1.2, legitimados do processo legislativo ordinário. Quais são eles? Vamos lá? Esses legitimados, eles constam do artigo 61, caput, tá? Artigo 61, caput da CF. Você vai encontrar, então, as pessoas que podem deflagrar o processo legislativo ordinário. E o primeiro deles aí, quem é? Muito bem, o presidente da República. Só que eu vou colocar aqui o presidente da República, mais embaixo, vou falar primeiro das pessoas que fazem parte do Congresso Nacional. São 5 pessoas, tá? Que fazem parte do Congresso Nacional aqui, que podem deflagrar o processo legislativo. Vamos lá, então? Quem no Congresso Nacional pode dar início a um projeto de lei ordinária? Isso, um deputado federal. Deputado federal. Quem mais, além do deputado? Muito bem, uma comissão da Câmara. Eu estou aqui na Câmara, né? Então, um deputado pode? Sim. Uma comissão da Câmara pode? Pode também, tá? Então, comissão da Câmara. Comissão da Câmara. Qualquer uma comissão da Câmara pode apresentar um projeto de lei ordinária. Quem mais além do deputado e a comissão da Câmara? Muito bem, um senador. Senador. Quem mais? Se comissão da Câmara pode, comissão do Senado também. Comissão do Senado. Comissão do Senado. Se comissão da Câmara e do Senado podem, nós temos uma comissão chamada comissão mista, que é a comissão do Congresso Nacional, tá? Então, comissão mista. A comissão mista, ela é composta por deputados e senadores, tá? Composta, então, por deputados e senadores. Ela também pode apresentar projeto de lei? Pode. Olha, então, não sei se você percebeu, nós colocamos aqui 5 legitimados que podem deflagrar o processo legislativo e eles fazem parte do próprio Congresso Nacional. Deputado, comissão da Câmara, senador, comissão do Senado e comissão mista. Agora, tem mais 5 legitimados que não fazem parte do Congresso Nacional que também podem deflagrar o processo legislativo ordinário, tá? Vamos falar deles aqui agora. Os 5 subsequentes não fazem parte, então, do Congresso. O primeiro deles aqui é o presidente da República. Presidente da República. Lembrando aqui que o presidente, ele pode apresentar projeto de lei dos mais diversos assuntos, mas tem alguns assuntos que somente o presidente pode apresentar, tá? E é dentro da iniciativa que eu falei para vocês, que é o ato mais importante do processo legislativo ordinário. Dentro da iniciativa, o parágrafo mais importante é o artigo 61, parágrafo 1º. O 61, parágrafo 1º, fala da iniciativa reservada ao presidente da República, iniciativa privativa, exclusiva aqui do presidente da República. Só o presidente da República pode apresentar projeto de lei cujo assunto está previsto no artigo 61, parágrafo 1º, tá? Então, o artigo 61, parágrafo 1º é o artigo mais importante da iniciativa, porque ele trata dos assuntos reservados ao presidente da República. Eu pergunto, se esses assuntos são reservados ao presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, no âmbito estadual, temos um artigo semelhante a esse, direcionado ao governador? Sim, temos sim. Por exemplo aqui, pessoal, fixação do efetivo das Forças Armadas. Isso é do presidente, né? Forças Armadas e da União. No âmbito estadual, fixação do efetivo das polícias. Isso é de quem? Isso do governador. É por meio de lei, mas iniciativa de quem? Do governador, tá? Outro exemplo aqui, criação e extinção de órgãos. Ministério, uma secretaria, Secretaria Nacional de Segurança Pública, foi criada por meio de lei. De iniciativa de quem? Do presidente da República. Extinção de órgão do presidente da República, tá? É por meio de lei, mas é uma lei de iniciativa de quem? Do presidente da República. Por exemplo, uma junção ou fusão de ministérios por meio de lei, porque eu estou fundindo órgãos, tá? Um órgão está deixando de existir
para a criação de um super órgão, ou então a gente vai subdividir, criar novos órgãos. Nesse caso, pessoal, só por meio de lei. E essa lei é de iniciativa de quem? Do presidente da República. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Suponhamos que quando o Bolsonaro era deputado, ele apresentou um projeto de lei para, como ele é militar do Exército, ele é capitão do Exército, aí ele apresentou um projeto de lei para dobrar o efetivo das Forças Armadas. Peraí, efetivo das Forças Armadas, fixar ou aumentar o efetivo das Forças Armadas é uma lei de iniciativa de quem? Do presidente da República, correto aqui? Mas ele era deputado, beleza? Ele apresentou esse projeto de lei à Câmara dos Deputados. A Câmara, então, aprovou, discutiu e votou aqui, aprovou, foi para outra casa, aprovou, então, na outra casa. A outra casa entendeu, realmente, é um projeto de lei que tem que ser aprovado, porque o efetivo das Forças Armadas está muito pequeno, então vamos aumentar. Aprovou aqui e foi para cá. Próxima fase aqui, fase executiva, né? Deliberativa executiva. Aí vai para o presidente. Aí quando chega nas mãos do presidente, quem é o presidente? Bolsonaro. Aí ele fala assim, olha, foi aprovado. Aí ele sanciona. Pergunto, a sanção do projeto de lei que foi aprovada aqui no Congresso Nacional, mas a iniciativa não era do parlamentar, naquele momento ele era parlamentar, essa sanção, ela convalida o ato de iniciativa viciado aqui? Então, o ato de iniciativa foi viciado. Pergunto, lá na frente, essa sanção pode convalidar a iniciativa que era viciada? Não. O vício de iniciativa ele é inconvalidável, nem com a sanção do presidente, nem com a promulgação, nem com a publicação. É uma inconstitucionalidade que é insanável, tá? Essa lei vai ser declarada inconstitucional, mesmo que tenha sido aprovado por todo mundo. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Então já anote aí a observação do seu caderno aqui, antes da gente falar dos demais, tá? O vício de iniciativa não se convalida. O vício de iniciativa não se convalida nem com a sanção do presidente. O vício de iniciativa não se convalida nem com a sanção do presidente. Não se convalida nem com a sanção do presidente. Outros exemplos aqui, ó, de iniciativa reservada, exclusiva, privativa do presidente da República, além de fixação do efetivo das Forças Armadas, criação e extinção de órgãos, aumento da remuneração dos servidores públicos federais, é do presidente da República, não do estadual, do governador, tá? Outro exemplo aqui é o Estatuto do Ministério Público da União, ele é uma lei de iniciativa de quem? Do presidente da República aqui também, tá? Tamo junto? Então, artigo 61, parágrafo 1º, fala da iniciativa privativa do presidente. Lembrando que ele também pode apresentar projetos de lei que não estão no artigo 61, parágrafo 1º, mas os do artigo 61, parágrafo 1º, são somente quem? Do presidente, tá? Quem mais aqui pode dar início a um processo legislativo aqui, pessoal? Muito bem, além do presidente, nós temos aqui o STF, Supremo Tribunal Federal. E olha, o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 93, né? De acordo com o artigo 93 da CF, artigo 93, caput da CF, o STF pode apresentar um projeto de lei que trata do Estatuto da Magistratura. O Estatuto da Magistratura é uma lei que, na verdade, então não seria aqui iniciativa de lei do processo legislativo ordinário, tá? Porque é uma lei complementar de iniciativa de quem? Do STF, tá? Beleza? Se o STF pode, os tribunais superiores também podem, tá? Então, olha, tribunais superiores. Tribunais superiores. Tribunais superiores. E olha, o que os tribunais superiores vão apresentar aqui como projeto de lei? A organização dos tribunais a eles subordinados, né? Os tribunais inferiores. Quem são os tribunais superiores? STJ, STM, TST e TSE. São 4 tribunais superiores, né? Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho, tá? São os tribunais superiores que podem apresentar projeto de lei para organizar os tribunais do quê? Inferiores. Onde eu encontro essa competência de iniciativa de lei dos tribunais superiores? Artigo 96 da CF.
Artigo 96 STF, tá? Quem mais aqui, pessoal? Além dos tribunais superiores? Muito bem. Nós temos aqui, ó, o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. E qual é o assunto que o Procurador-Geral da República pode apresentar? Na verdade, ele também tem a mesma restrição que do STF, já que a lei que ele apresenta tem natureza de lei o quê? Complementar e não ordinária. Mas já vamos falar aqui da iniciativa dele, né? O PGR pode apresentar projeto de lei de organização do quê? Do Estatuto do Estatuto do Ministério Público da União, tá? Estatuto do Ministério Público da União. E essa competência de iniciativa aqui do PGR consta do artigo 128 da CF. 128 da CF. E olha, o Estatuto do Ministério Público da União também tem natureza de lei complementar, tá? Também tem natureza de lei complementar. Peraí, pessoal. Você acabou de falar que o Estatuto do Ministério Público da União é uma lei de iniciativa do PGR. Mas eu já tinha falado que o Estatuto do Ministério Público da União é uma lei de iniciativa do Presidente da República. Falei. Então, se você vir na sua prova competência de iniciativa de lei concorrente, ele vai falar do Estatuto do Ministério Público da União. Por quê? O Estatuto do Ministério Público da União pode ser deflagrado pelo PGR, mas também pode ser deflagrado por quem? Pelo Presidente da República. Então, é privativa do Presidente e é facultada ao PGR, sendo então um assunto o quê? Concorrente, tá? Então, essa lei que consta do artigo 128 aqui, que é uma lei complementar, que versa sobre o Estatuto do Ministério Público da União, pode ser apresentada pelo PGR, mas também pode ser apresentada pelo Presidente da República. Beleza aqui, pessoal? Então, é uma iniciativa de lei aqui dos dois. Fechou? Bem, então nós vamos aí, pessoal, esses quatro. Como eu disse, eram 5, né? Falta quem mais aqui? Isso, iniciativa popular. Iniciativa popular, que é a iniciativa dos cidadãos. Olha, os cidadãos podem apresentar um projeto de lei, subscrever esse projeto de lei e apresentar esse projeto de lei para que seja iniciado o processo lá no Congresso Nacional, tá? E olha, quais são as leis que o cidadão pode apresentar aqui? Lei ordinária e lei complementar. Lei complementar e lei ordinária, tá? O cidadão significa aqui que eu estou no pleno gozo dos meus direitos políticos, tá? Pleno gozo dos meus direitos políticos. Então, um dos requisitos que eu devo apresentar aqui nessa iniciativa dos cidadãos é o título de eleitor, né? E mostrar que eu estou no pleno gozo dos direitos políticos. Fechou? Totalizando, então, são quantos legitimados para propor uma iniciativa de lei ordinária, e alguns aqui você já sabe que é lei complementar. Vamos lá. Deputado federal, comissão da Câmara. Senador, comissão do Senado. Comissão mista, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR e cidadãos. 5 do Congresso Nacional e 5 que não são do Congresso Nacional. Agora uma pergunta aqui. Onde que esse processo será iniciado? Olha, pessoal, vou colocar aqui de verde, aqui, quando que o processo inicia na Câmara. Quando que o processo inicia na Câmara. E colocarei de vermelho quando o processo iniciará no Senado, tá? Quando o processo inicia na Câmara e quando ele inicia no Senado, beleza? Olha, deputado federal apresentou projeto de lei, esse projeto vai iniciar onde? Na Câmara. Comissão da Câmara apresentou projeto de lei, vai iniciar onde? Na Câmara. E se foi senador? Se foi senador, o processo vai iniciar no Senado. Se foi comissão do Senado, inicia no Senado. Se foi comissão mista, no caso de comissão mista, um projeto inicia na Câmara e o outro projeto inicia no Senado. E o outro projeto inicia no Senado. Um na Câmara, outro no Senado. Um na Câmara, outro no Senado. Beleza aqui, pessoal? Então, no caso de comissão mista, como tem deputados e senadores, um projeto pode iniciar no Senado e o outro inicia na Câmara, alternadamente. Um na Câmara e um no Senado aqui, beleza? Então, já adiantando aqui, tá? O processo legislativo só inicia no Senado se apresentado por senador. Se apresentado por qualquer outra autoridade, o processo vai iniciar onde? Na Câmara dos Deputados, tá? Então, os demais aqui de baixo, todos iniciam onde? Na Câmara.
Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR e cidadãos. Os cidadãos apresentam projeto de lei e vai iniciar onde? Na Câmara, já que a Câmara representa quem? O povo, beleza aqui? Se iniciar na Câmara, a Câmara é caso o quê? Iniciadora. Se iniciar no Senado, o Senado é caso o quê? Iniciadora. Agora, se iniciar na Câmara, o Senado é casa revisora e se iniciar no Senado, a Câmara é caso o quê? Revisora, beleza aqui? Então, nós falamos da iniciativa do legitimado para apresentar o projeto de lei. E quando que inicia na Câmara e quando que inicia no Senado. Tá susto até aqui? Então, vamos continuar aqui e falar da iniciativa popular, que essa aqui é apresentada pelos cidadãos. É um projeto de lei apresentado pelos cidadãos, você quer lá fazer um projeto de lei, só que para que nós possamos apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional, ele tem que vir com a assinatura de um percentual dos eleitores nacionais, tá pessoal? Dos cidadãos, né? Então, qual é esse percentual? Quem deve subscrever, quem deve assinar esse abaixo assinado aqui para apresentar esse projeto de lei? Vamos lá, nós temos um número aqui que caracteriza a iniciativa popular, que é o 1503. 1503 ou 150,3. 1503 ou 150,3, tá? O 1503, 1503, 150,3 é uma dica mnemônica que vai te ajudar a lembrar dos requisitos. O primeiro deles aqui é o 1. O 1 representa o quê? 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. Aí eu pergunto, pessoal, eu tenho 1.300.000 assinaturas, que chega ali, né, a 1% do eleitorado nacional. Eu tenho 1.300.000 assinaturas em São Paulo. Já posso apresentar o projeto de lei à Câmara dos Deputados? Não, não posso. Por quê? Esse projeto de lei tem que ser subscrito por aproximadamente 1.300.000 assinaturas, mas tem que ser dividido em pelo menos quantos estados? 5 estados. Então tem que ser dividido em pelo menos 5 estados da federação. Pelo menos 5 estados da federação, beleza? Então, por exemplo, eu tenho 1.300.000 assinaturas em Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre. Já preenchi aqui o segundo requisito? Sim. Agora tem que ter um percentual mínimo em cada um desses estados. Qual o percentual mínimo? Muito bem. Eu tenho que ter aqui, pelo menos, 0,3% dos eleitores de cada estado. 0,3% dos eleitores de cada estado, tá? Dos eleitores de cada estado. 0,3% dos eleitores de cada estado. Ficou claro aqui? Então, ó, 1% eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, e em cada estado tem que ter o quê? 0,3% do seu eleitorado. Em cada estado eu tenho que ter 0,3% do seu eleitorado. Pronto. Então, tem 0,3% em Goiás, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Acre. Pronto, já tem um projeto de lei aqui, já está subscrito com 1.300.000 assinaturas, dividido em 5 estados, em cada estado tem 0,3% do seu eleitorado. Eu vou apresentar esse projeto de lei onde? Muito bem, a gente já falou, né? Vai iniciar na Câmara dos Deputados, tá, pessoal? Então, eu vou apresentar o projeto de lei à Câmara dos Deputados. Por que eu apresento o projeto de lei à Câmara dos Deputados? Muito bem, porque ela representa o povo. Já que ela representa o povo, eu apresento o projeto de lei à Câmara dos Deputados. Eu pergunto, quais são as leis que são feitas por iniciativa popular? Isso mesmo, lei complementar e lei ordinária. Lei complementar e lei ordinária. Aí cai na prova assim, ó. É cabível a iniciativa popular para apresentar a proposta de emenda constitucional? Não, por quê? Eu acabei de falar que é somente lei complementar e lei ordinária. Então não cabe iniciativa popular para apresentar outro tipo de projeto. É somente o quê? Esses dois, lei complementar e lei ordinária. Beleza aqui? Então, iniciativa popular aqui, 1503, a Câmara dos Deputados, para fazer esses dois projetos de lei. Tem exemplo de lei complementar que virou lei por iniciativa popular? Sim. O exemplo aqui de lei complementar que virou lei por iniciativa popular é a Lei Ficha Limpa. A Lei Ficha Limpa é uma lei de iniciativa o quê? Popular. Virou lei por iniciativa popular. E temos um exemplo aqui na década de 90, né? Que é a Lei da Moradia Popular,
Lei da moradia popular que virou lei por iniciativa popular. E é uma lei o quê? Ordinária. Lei da moradia popular. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Bem, falamos então da iniciativa popular. Vamos agora falar da iniciativa popular nos estados e nos municípios. Nos estados, quais são os requisitos? Muito bem, não está na Constituição, porque a Constituição Federal fala que serão fixados os requisitos por meio de lei. Anota então no caderno aí. Nos estados, a iniciativa popular será regulada por lei. Nos estados, a iniciativa popular será regulada por lei. Beleza? Eu pergunto, e nos municípios? Nos municípios a Constituição Federal falou. Eu pergunto, onde eu encontro lá na Constituição Federal? No artigo 29. Muito bem. E qual é o requisito aqui? Quais são os requisitos? Olha, eu vou apresentar um projeto de lei à Câmara Municipal de iniciativa popular, eu tenho que colher quantas assinaturas? Muito bem, 5% do eleitorado municipal. 5% do eleitorado municipal. Anota então nos caderninhos. Nos municípios, a iniciativa popular depende da subscrição. Nos municípios, a iniciativa popular depende da subscrição de pelo menos 5% do eleitorado municipal. De pelo menos 5% do eleitorado municipal. Fechou? Vamos agora passar para frente aqui e falar da discussão e votação. Simples, 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 tá, pessoal?